Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer a continuação do vídeo anterior, que era sobre um retrato, que eu fiz uma live, né, que era a parte 1. Esse daqui é a parte 2. Eu deixei descansando essa pintura por cerca de 48 horas, mais ou menos, e aí quando ela estava bem mais sequinha, eu retomei para continuar. E aí eu começo escurecendo de novo, porque a aquarela deu uma clareada, não ficou no tom exatamente que eu queria, então eu comecei a escurecer de novo a pintura ali, passar mais camadas, mais escuras para trabalhar muito mais com luz e sombra, né? Que é o que vai dar volume, é o que vai fazer tudo funcionar, tudo na base da luz e sombra. Eu fiz aquela mesma misturinha que eu fiz no vídeo. No primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, quem não quiser não, perdão, quem não assistiu, não acompanhou, pode ir lá dar uma olhadinha, porque é como foi feita toda essa primeira parte até chegar aqui. Eu usei os marrons ali, um siena mais escuro e acabei acrescentando um pouco de preto agora nessa parte para poder dar muito mais sombra, né, para ficar muito mais escuro, para ter muito mais contraste e dar mais volume. Aí eu fui refazendo já, aproveitando fazer alguns detalhes que eu não tinha feito, de linhas, de expressão, e aí eu fui observando. Eu mostrei no primeiro vídeo que eu fico com uma fotografia, imagem de referência que seja grudada na minha frente, então conforme a pintura vai secando, eu vou vendo onde eu preciso melhorar, se precisa de mais camadas, se não precisa, conforme a minha referência ali. Aproveitei para dar para colocar o volume nos lábios além das linhas, porque estava tudo chapado, estava sem volume, sem profundidade, onde tem os sulcos, né, que a gente fala, que são essas ruguinhas na boca, assim. No pescoço também tinha várias linhas de expressão, marcas, enfim, que na fotografia tinha. Eu dei um pouco mais de escurecida na orelha, porque eu achei que ela estava com luminosidade demais, brilho demais, então ela estava destoando, não estava harmônico, assim, ela estava saltando da pintura. As linhas de expressão de novo, porque elas dão uma clareada, e aí às vezes eu uso a mesma tonalidade de tinta e só passo por cima. Em alguns casos eu escureço ainda, coloco um pouco mais de preto ou mais marrom, enfim, qual seja o tom. Nesse momento eu troquei por um pincel bem mais fininho e firme, que é aquele que vem no kit da paleta da Van Gogh, para fazer os cabelos, assim, os mini cachinhos. Eu misturei um pouco de azul escuro com um pouquinho de preto e um pouquinho de siena, para chegar num tom de um cinza bem mais escuro, misturado com quase um preto, assim, para fazer o volume do cabelo. Eu já tinha feito com cinzinha claro ali a primeira parte, e aí eu vim refazendo com uma camada maior para dar mais volume, ó, porque ele estava muito branco e o cabelo não é bem assim, ele tem várias nuances de cor, então eu fui repassando, fazendo mais camadas, prestando atenção que o cabelo que está mais perto da faixa, ele tem uma sombra nele, então ele tem que estar mais escuro ali. A mesma coisa eu refiz na orelha, né? A profundidade da orelha ainda estava muito clara, então ela estava quase sem volume. Então como é que a gente faz? Se não dá para clarear mais na aquarela, a gente escurece. Sempre, por isso que eu não começo pintando, tacando uma cor já muito escura de uma vez, porque depois tu não consegue clarear. Então eu prefiro ir dando camadas e escurecendo gradativamente do que colocar muito escuro depois e ficar um negócio chapado e não conseguir mais dar volume. E aí eu sigo escurecendo um pouco, fazendo mais camadinhas, mais linhas, prestando atenção onde é que tá claro demais e tá gritando ali. Aí agora eu venho para a parte da cabeça, que ela tem tipo um turbante, assim. Eu fiz uma misturinha de vermelho com marrom, um pouquinho de azul e um pouquinho nada de preto para dar uma escurecida, para chegar quase nesse bordô. E aí passei esse bordô em vários locais, ó, onde eu quero que fique mais escuro, mais perto da linha da borda, e aí eu retiro o excesso com pincel seco, ou pincel limpo, pouco úmido assim. Passei um pouquinho de amarelo para dar uma textura, ainda passo mais umas linhas
com outras cores, azul, enfim, para dar uma textura para esse turbante, para esse pano da cabeça. Aí eu venho nos olhos, que eu achei que eles estavam um pouco expressivos, que precisa de mais linhas, mais rugas. Essas linhas, nessa parte aí eu estava usando muito mais preto, muito pouco marrom, menos cor de pele, muito mais preto com azul. Pode parecer que no primeiro instante, nossa, ficou escuro demais, marcado demais, mas a tinta vai clarear, então não tem tanto problema. E o que eu quero mesmo são as linhas, então eu reforço elas sempre para que elas fiquem bem aparentes, assim. Eu peço desculpa se o áudio não tiver com qualidade muito boa, mas é que eu estou gravando na rua, fim de tarde, e aí é cachorro latindo, criança passando, tem bastante movimento por aqui. E eu já aproveito para te convidar, se você não é inscrito no canal, pode se inscrever, a curtir, compartilhar, sinta-se à vontade a participar. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu sempre tenho o maior prazer em responder. E este vídeo eu não apareço fisicamente aqui, mas em todos os outros vídeos eu estou presente, então se quiser me conhecer pode assistir qualquer outro vídeo para ver minha cara. E é isso, assim, eu compartilho aqui vários conteúdos sobre arte, principalmente sobre aquarela, que é a linguagem que eu mais me interesso, não necessariamente eu mais domino. E aqui eu sigo dando agora um pouquinho mais de expressão, com mais linhas, reforçando, como sempre, o que eu acho que está faltando. Aqui na boca ela tem várias linhas pequenininhas, então eu uso um pincel um pouquinho menor para fazer essas linhas menores, para fortalecer ali a expressão, né? Aqui eu vejo pequenos detalhezinhos e vou consertando para dar a última equilibrada na aquarela, na textura da roupa ali, né, para dar volume, sempre luz e sombra no volume. E aqui no turbante eu faço mais um pouquinho de textura, que eu achei que ele estava muito chapado, assim, sabe, uma cor só lisa, e eu queria um pouquinho mais de textura, mais cor, então eu coloquei um pouco mais de linhas ali, escureci um pouquinho mais os lábios superiores. Percebe que quando eu escureço os lábios superiores, os de baixo eles saltam, o que ficou mais escuro ficou para trás e o que ficou mais claro saltou. Isso é luz e sombra, é isso que é dar volume aos objetos, é trabalhando claro e escuro. Onde eu coloco mais claro as coisas afundam e onde eu deixo mais claro elas saltam. Ali eu fiz a linha, achei que ficou muito marcada, ficou uma bolsa muito grande assim no olho, e eu vim com o pincel úmido e retirei o excesso. Aí, usando a imagem de referência, eu percebi que eu tava com ela parecia que tinha uma bochecha muito grande, muito redonda. Por quê? Porque essa bochecha estava muito saltada, estava muito clara. E o jeito de eu deixar essa bochecha não é mais magrinha, mas mais chapadinha assim, é escurecendo. Então eu fui olhando o desenho e falei, não, peraí, preciso escurecer mais aqui para ficar com uma expressão um pouco melhor, assim. E aí eu fui escurecendo onde eu queria para dar esse ar, para mudar essa expressão que ela tava, assim. E eu fiz expressões mais marcadas na sobrancelha, ali entre a sobrancelha, em cima do nariz, porque eu queria justamente uma expressão mais sisuda, assim, não é necessariamente braba, mas uma expressão de alguém que tá cansada, sabe? Que tá marcado, que tá exausto, sim, de alguém que trabalhou muito, de alguém que se doou muito. E eu achei que essas linhas ali fariam toda a diferença. Eu não costumo fazer vídeos em que eu apareço narrando aqui a pintura e tudo mais. Normalmente eu coloco a pintura para correr e só coloco um áudio ali, uma música. E eu gostaria de saber se alguém quiser opinar, se acha que é melhor quando eu vou narrando aqui, ou prefere que a pintura só corra e você só vai prestando atenção nas imagens, né? E vai acompanhando só visualmente todo o processo da pintura. Deixa aqui nos comentários para mim, por favor, me ajuda para deixar os vídeos com um pouquinho mais de qualidade, de um jeito mais fácil para vocês entenderem, que é esse o objetivo. E agora, por fim, eu peguei uma caneta de gel branca
e vim fazer uns detalhezinhos em cima do cabelo para dar um pouquinho mais de volume, né? Iluminando um pouco mais os fios brancos. E eu aproveito para ir um pouquinho além, assim, tá vendo que o cabelo tá todo delimitadinho dentro desse espaço? Aí com essa caneta eu venho fazendo alguns fiozinhos para além do que já tinha sido pintado ali, porque os fios são assim, né? Eles não são milimetricamente calculados ali no cantinho, então faz parte ter esses fiozinhos assim, um pouco para fora, desiguais, irregulares. Eles vão dar um pouquinho mais de naturalidade para a pintura. E o resultado é este daqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que reproduzam, se reproduzirem me marquem, que eu vou adorar ver. E é isso. Até a próxima.